Então, para nós é um prazer muito grande convidar o Fabrício Carvalho, jornalista, que está lá no outro lado do oceano, em Portugal, né, e que vai conversar conosco para dar um pouquinho dessa ideia de lá, mas também ainda não tem como nós não conversar com o Fabrício, que está tão longe de casa, embora a sua casa seja lá nesse momento, mas que está tão longe de casa, também como ele está olhando aqui, qual é a preocupação dele como brasileiro que está tão longe de casa, porque tem a família aqui, tem os amigos, tem as pessoas que ele ama aqui e que a gente tem que estar sempre atento. Então, bem-vindo, Fabrício, tudo bem? Como é que está? Boa noite, Bira, e boa noite também a todos que nos acompanham nessa noite aqui. Já são agora 10 horas e 44 minutos, né, um fuso horário de mais 4 horas em relação ao Brasil. E sempre quando perguntam quando a gente diz bem, né, mas a gente está indo na medida do possível. Tem sido, de fato, muitos desafios para a gente aqui, assim como para as pessoas, né, em todo lugar do mundo. Sobre o que tu falaste antes, do número de brasileiros em Portugal, de fato, nunca teve tanto brasileiro vivendo aqui, né? Agora em janeiro bateu o recorde, em torno de 150 mil brasileiros vivendo em Portugal. Essa já é a terceira leva de imigração, né, de brasileiros que vieram viver aqui, alguns em situação temporária, outros com residência permanente, né? Eu sou estudante aqui, eu cheguei aqui em setembro de 2019 para fazer mestrado em Ciências da Comunicação aqui na Universidade do Minho, no norte de Portugal, em Braga. E, de fato, o português que a gente ouve aqui não é só o português de Portugal. Tem muito, muito brasileiro aqui. Agora, nessa situação da pandemia, teve muito brasileiro que já voltou e gente que está voltando para o Brasil, assustada também com toda essa situação, né? Tanto pelo qual o Portugal atravessa, mas também assustada e preocupada com a família no Brasil, com os amigos no Brasil, e certamente isso também toma boa parte da minha preocupação. Então, tô bem. A gente segue indo e segue enfrentando aí os desafios deste lado daqui, de cá também do oceano. Mas, Fabrício, assim, as curiosidades, né, porque a gente está todo dia aqui conversando sobre o Brasil, né? E para nós é legal conversar com alguém que está longe, até para a gente poder fazer um comparativo. Como que as pessoas aí, como que a população de Portugal, as pessoas que moram aí em Portugal, tanto além dos portugueses, as pessoas que estão aí de fora, de outras nacionalidades, como que elas estão vendo, como elas olham o coronavírus? Qual é o comportamento dessas pessoas em relação ao vírus? Qual é a reação das pessoas em relação a isso? É de pouco caso? É de valorização? Como que as pessoas olham para esse problema que está impactando o mundo inteiro aí? Perfeito. Então, também sempre quando a gente fala de Portugal, como tu falaste, é importante a gente ter a dimensão da proporção em relação ao Brasil, né? Portugal é um país bem pequeno se comparado ao Brasil. Tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, tem menos habitantes que o próprio Rio Grande do Sul, né, que é o nosso estado aí. Então é importante a gente ter em conta essa proporção. Sabes que nesses meses que eu estou aqui, uma das grandes diferenças de comportamento que a gente está vendo aqui é nesse momento da pandemia. Tu sabes que aqui em Portugal, uma das coisas que me deixou um pouco mais tranquilo em relação à própria população daqui é que antes mesmo de o governo português decretar estado de emergência, que aconteceu na metade de março, aconteceu se não me engano, dia 15 de março, que foi quando o governo português decretou estado de emergência, muito antes de o governo obrigar a quarentena, determinar que as pessoas ficassem em casa, a comunidade portuguesa já havia adotado a quarentena voluntária. E eu falo, claro, sempre há raras exceções, né, de pessoas que negam o perigo do coronavírus, mas a grande maioria da comunidade portuguesa já havia adotado a quarentena voluntária. E nós aqui propriamente em casa, já na primeira semana de março, nós já adotamos a quarentena voluntária, e a partir daí nós já não saímos mais de casa para nada, além de ir ao mercado, além de ir à farmácia, realmente nada, a gente não sai nem fazer atividade física na rua. E esse é um movimento muito geral da população portuguesa. Talvez por questões culturais, talvez por questões educacionais, e
E aqui estando próximo de países que estão sendo muito afetados pelo coronavírus, né, como a própria Itália, que tem quase 30 mil mortos, a Espanha, que também é um dos países mais afetados em todo o mundo, né, e a Espanha fica aqui do lado, a Espanha fica a 100 quilômetros de onde eu vivo, então é muito perto, né, e vendo como o coronavírus tem matado muita gente nos países próximos aqui também, e tendo uma consciência do perigo e da letalidade desse vírus, e da facilidade de propagação, né, da facilidade de você se infectar com ele, antes mesmo de o governo português obrigar que as pessoas ficassem em casa, de modo geral as pessoas já estavam em casa. Então, isso também me deixou um pouco mais tranquilo em relação a esse comportamento geral da população portuguesa. Muito antes do governo obrigar, a população já estava consciente de que precisava ficar em casa, já estava consciente da importância do isolamento social e já vinha adotando, então, medidas de proteção tanto individual como coletiva, né, reforçando hábitos de higiene pessoal e também, de fato, adotando o isolamento social. Então, a população portuguesa, de um modo geral, tem sido muito consciente em relação ao perigo do coronavírus, e a gente fala isso porque, de fato, é muito perigoso. Aqui no lado, os sistemas, eu digo no lado, nos países vizinhos, né, os sistemas de saúde colapsaram, e acredito que mesmo no Brasil, vocês estejam acompanhando, né, como tem acontecido na Itália, e é realmente algo muito triste, sobretudo no norte da Itália, aqui na Espanha também, e a população portuguesa se conscientizou, então, Bira, da importância de estar em casa. Não houve nenhum tipo de movimento de negação ao coronavírus ou de questionamento sobre o perigo do coronavírus, né, como aconteceu no Brasil. Então, de fato uma população bem mais consciente em relação a esse problema, né, a esse problema sanitário em todo o mundo. E isso também, sem sombra de dúvida, foi um elemento crucial para que Portugal seja um dos exemplos aqui na Europa em relação às políticas de contenção, né, de combate ao coronavírus. Então, muito antes do governo adotar medidas mais severas, né, de isolamento social, a população já estava consciente de fato, seguindo orientações das autoridades em saúde, não só nacionais, mas também internacionais, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, já vinha adotando essas medidas individuais de proteção. Então, isso me deixou um pouco mais tranquilo em relação a estar em Portugal nesse momento, a estar longe de família, a estar longe de muitos amigos, e então é algo que a gente observa que é muito diferente do Brasil, né? No Brasil tem toda uma negação em relação ao coronavírus, mesmo agora, né? Já as semanas de quarentena aí, mesmo morrendo tanta gente e pessoas próximas, né? Certamente com a propagação do vírus pelo interior do Brasil, interior do Rio Grande do Sul, aí nas cidades, alguém conhece alguma pessoa que dá isso, é de fato muito, muito preocupante, e a gente não consegue entender como, mesmo com pessoas conhecidas, com pessoas da comunidade, próximas, contaminadas, ainda tem gente que está negando e que está duvidando do perigo desse vírus. Uma coisa que eu percebo, assim, que bom a gente poder olhar que tem lugares onde a gente consegue vencer essas dificuldades a partir da própria mobilização das pessoas, né? Independente da ação de governo. No Brasil, a gente vive, estou conversando aqui para quem está chegando agora, com o Fabrício Carvalho, jornalista que está em Portugal e está conversando com a gente sobre a situação. Tem muita gente, Fabrício, que aqui virou uma guerra de versões no Brasil, né? Tu está acompanhando por aí. É uma guerra de versões, usa máscara, não usa máscara, isola, não isola. Tem uma disputa sobre fazer ou não fazer, se proteger ou não se proteger, ou como se proteger. Tem uma disputa muito grande de versões no Brasil, e isso está criando um grau de dificuldade de organização daqueles que querem se organizar, né? E daí tem dado resultados negativos do ponto de vista do enfrentamento em si da crise. Hoje a gente passa de 5 mil pessoas que vieram a óbito, e eu tenho uma grande preocupação, Fabrício, assim, que se torne uma coisa comum ao ponto das pessoas não se preocuparem com as pessoas que estão morrendo. Porque tem 5 mil pessoas morrendo, e a gente vai em qualquer lugar de qualquer cidade do Brasil, a gente vê casos extremos de descuido em relação a essa contenção do coronavírus, né? Tu vê as pessoas despreocupadas.
Eu vi que boa noite, o professor Volney Felder, bem-vindo, professor Volney, mandando um abraço aí para o Fabrício também. Eu vi que o Marcos ali, o Marcos Merlin, fez um comentário ali dizendo que tinha muita gente. Tudo bem, Matheus? Como é que está? Matheus Carlin, um abração. Tem muita gente, o Marcos aí veio para o ar o comentário dele, tem muita gente que não está preocupada, né? que não demonstra preocupação. Tem aqueles que estão preocupados, e daí, às vezes, aqueles que estão preocupados saem na rua de máscara, com os cuidados, ou qualquer atividade que faça com todos os cuidados, acaba sendo, parece que, um ET dentro do processo. E muita gente não está se cuidando, muita gente não está se cuidando. Mas é bom a gente ouvir que tem lugar no mundo que tá tendo esse cuidado, e as ações de governo aí tem esse cuidado natural das pessoas, mas eu imagino que o governo preparou um conjunto de ações que, com esse posicionamento das pessoas, ele não... como é que é as medidas do governo aí? Porque eu já percebi que a população já agiu antes mesmo do governo. Mas, assim, do ponto de vista das políticas, assim, o que o governo fez aí? Claro que com uma população que está aceitando, acaba sendo mais prático, né? Mas quais são as medidas que o governo adotou para conter o vírus em Portugal e ser, como tu mesmo falou, um exemplo aí para a comunidade europeia? Então, Bira, desde algo que é bem importante a gente falar em relação a todo esse teu relato, né, de como tem sido no Brasil, que desde o primeiro momento o governo de Portugal se comprometeu com uma política de transparência, né? Uma política de transparência, e isso é extremamente relevante no momento de crise na saúde, né, que é uma crise muito diferente de todos os outros aspectos, né, e campos de um governo. Então, o governo logo no começo se comprometeu em ter muita transparência, e logo a partir do decreto, então, do estado de emergência, aqui em Portugal, já não... A gente está com essa conversa com o Fabrício, a gente pegou um pouquinho de contato com ele, assim que ele volta para a tela, a gente retoma com ele, e a gente está numa situação aqui, eu estou vendo os comentários, muita gente acompanhando, obrigado a Maria André, do Palmeiras das Missões, turma toda que está na Mira, todo mundo que está acompanhando essa conversa, né? A gente sabe o quanto, aí voltou aí o Fabrício, a gente sabe o quanto é importante, tem muita gente preocupada, tem muita... Embora essa visão, essa disputa que eu falava aqui, para poder retomar a tua fala ali, Fabrício, embora essa disputa que tenha de opinião, de versão no Brasil sobre os cuidados, tem muita gente consciente, tem muita gente assim que está se importando. Nós temos um problema, que também tem muita gente que também está deixando de lado, né? E o próprio governo deixa de agir, né? Deixa de agir de forma articulada. E você estava falando aí das preocupações, das medidas de governo, né? Perfeito. Então, logo no primeiro momento, quando o governo de Portugal, de emergência, todas as atividades que não eram essenciais, elas foram de fato suspensas ou proibidas. E o que nós percebemos é que a população entendeu esse recado, né, a importância do governo, que o governo estava repassando, e não houve um questionamento grande, né, nem por parte do próprio empresariado, né, não houve uma pressão tão grande do empresariado para que o governo voltasse a reabrir as atividades, porque percebem que a vida é mais importante, né? Primeiro vem a vida, depois vem a economia e depois se resolve tudo. A vida das pessoas é a prioridade. Então, logo no primeiro momento, todas as atividades foram suspensas, Bira. E para teres ideia, um dos primeiros casos que aconteceu nas universidades foi aqui na universidade que eu estudo. Acredito que foi no dia 7, 9 de maio, ali na primeira semana de março, o prédio onde eu estudo, aqui na Universidade do Minho, ele foi fechado por um órgão nacional aqui do governo, né, um órgão de saúde, porque teve um estudante que foi contaminado e naquele mesmo momento o prédio foi isolado, ele permanece isolado até agora, permanece fechado, e
e aí a universidade já suspendeu todas as atividades, e esse foi um movimento que foi seguido por outras instituições de ensino também. As aulas foram suspensas, a academia foi fechada, os próprios bares e festas anunciaram o fechamento, né, das suas atividades temporariamente, antes de o governo obrigá-los a fazer isso. Então, muitos comércios que não eram extremamente essenciais, eles já vinham fechando. Então, houve todo o movimento da comunidade. E, para além disso, o governo adotou uma política de conscientização com a comunidade muito forte. Então, até monitoramento de drone, para teres ideia, em alguns lugares que havia a grande concentração de pessoas, isso tem sido feito, e com também um policiamento bem ostensivo nas ruas, orientando para que as pessoas fiquem em casa, que não saiam à rua além do necessário. Então, olha, posso te afirmar com toda certeza que Portugal tem tido uma postura realmente exemplar. E isso não só pela própria conscientização da população, mas também pelo governo, né, um governo socialista, um governo que adotou uma transparência muito séria, encarou desde o primeiro momento essa pandemia do coronavírus com a seriedade que ela precisa ser encarada, até porque o Serviço Nacional de Saúde de Portugal, assim como todos os serviços, né, de saúde do mundo, não tem condição de tratar todas as pessoas, né, caso todo mundo fique infectado. Isso tem levado ao colapso muito sistema de saúde. Aí no Brasil a gente já tem vários casos, né, não só de Manaus, que a gente tem acompanhado aquelas cenas muito tristes, né, de pessoas sendo sepultadas em valas comuns e sem identificação. Então, aqui em Portugal, essa postura... Essa imagem, ela dói muito, né? As pessoas sendo sepultadas... Foi cancelado isso, parece ontem, mas estavam sendo enterradas vários corpos na mesma vala, umas sobre as outras. Enfim, uma cena que choca muito, né? E é vida que está ali, né? São pessoas que têm toda uma família em torno, que não conseguem nem enterrar seus mortos numa situação dessa dificuldade, e a gente vê esses lampejos, como aí Portugal está tendo essa serenidade para tratar do assunto, e que a importância da tua fala aqui, Fabrício, é justamente para mostrar que é possível sim é possível sim você ter uma outra atitude que te leve a outros caminhos, né? Então, às vezes, as atitudes da gente, elas nos... E, bom, Portugal é um país pequeno, é do tamanho do Rio Grande do Sul, mas nós aqui do Rio Grande do Sul podemos, então, nos organizar como Portugal e tomar as medidas que tem que tomar para sair com as pessoas, né? Sair de braços dados com as pessoas ao final de tudo isso, e não com cenas como acontece lá em Manaus, como está acontecendo em São Paulo, e vai se multiplicando casos que talvez a gente nem tenha acesso e conhecimento. Uma curiosidade, sim, Fabrício, tem a Lúcia Camini aí nos acompanhando, a professora Lúcia. Grande Lúcia, abraço. Vamos dar um abração aí. Adriana, Adriana Clodoaldo. Ô, Clodoaldo, tudo bem, Clodoaldo? E Adriana, um abraço. Eloy do Emar, Guilherme. Oi, Eloy do Emar. De Três Palmeiras, né, Eloy? Essa turma toda aí está assistindo porque tu está aqui, viu, Fabrício? Não, mas também são pessoas que te acompanham, pessoas muito queridas, toda, grandes amigos. Que legal. Mas assim, Fabrício, eu estou com duas curiosidades momentâneas. Então, como é a vida, né? A vida de um isolado aí em Portugal. Como é a vida? Como é a tua vida? O que tu está fazendo? Como é que é essa rotina, rapidamente, a rotina que tu tens? E a outra, essa imagem que eu vejo é uma janela que tem atrás de você, né? A imagem ali aponta para que lado? Ali? Perfeito. Sim, é uma janela. Então, eu até posicionei a câmera aqui para que mesmo de longe pudessem ter noção. Aqui atrás de mim ficam os dois principais, talvez, pontos turísticos aqui de Braga, que é o Santuário do Bom Jesus do Monte e o Santuário do Sameiro. São santuários religiosos muito conhecidos, né? O Bom Jesus do Monte até é um patrimônio da Unesco. Então, Braga é uma cidade religiosa, né? Portugal é um país muito religioso, e Braga atrai milhares de fiéis, e quem puder visitar um dia Portugal e Braga, sem dúvida vai poder subir ali, ver um pôr do sol muito bonito, e é um ambiente de muita espiritualidade, sem dúvida. E a tua outra pergunta foi sobre a rotina, né? Na verdade, é uma resposta bem curta, bem resumida. Desde que nós entramos em quarentena voluntária, né, e depois em quarentena obrigatória,
a gente fica em casa, a gente tá em isolamento total em casa. A única saída da rua, que é praticamente um evento da gente, né, hoje, e é o mercado, então a gente Se vai ao arruma, vai no mercado. mercado. Exato, exato, né? A roupa da missa está indo para o mercado, né? Tá certo. Então, a gente sai uma vez por semana ou quando a gente consegue faz compras que durem 2 semanas ou 3 semanas para evitar sair à rua, né? Porque toda saída à rua desnecessária é colocar a nossa saúde em risco e colocar a saúde de outras pessoas em risco também. Então, nesses quase 2 meses, nós já estamos em 7 semanas de quarentena aqui, realmente só tenho contato com as colegas com as quais eu divido apartamento, e com mais ninguém, e somente tenho saído ao mercado e a farmácia já ali do lado, e é somente isso. Então, mesmo as saídas à rua, a gente toma o máximo de cuidado, né, o máximo de evita contato com qualquer outra pessoa, né, mesmo nas idas ao mercado. Então, é somente isso. A gente não tem contato nem com o vizinho, nem com mais ninguém, até para que a gente possa proteger a nossa saúde e das outras pessoas. Como tu disseste, o isolamento do coronavírus para quem está doente, ele é muito triste, né? A partir do momento que você é hospitalizado, você não tem contato com mais ninguém da tua família e, e você fica sozinho durante todo o processo, né? A própria morte pelo coronavírus ela é muito triste, não pode ser Sim. velado, é muito triste. Então a gente quer evitar isso, ainda mais estando longe de família, ainda mais estando longe de amigos. Então a rotina é só essa, só ficar em casa e sair para comprar comida e voltar para casa. Beleza. Vamos migrar para um outro assunto aqui. A professora Lúcia Camini, que é conselheira estadual de educação no Rio Grande do Sul, ex-secretária de Educação do Estado, que nos dá a honra aqui da sua presença aqui na nossa live, assim como todos os demais. Ela traz uma pergunta aqui na área da educação, está na tela aí. Ela quer entender quais são os protocolos, né, em relação a que estão sendo adotados em relação à volta às aulas, né? E depois nós vamos seguir, depois que a gente comentar sobre isso, nós vamos. Hoje teve posse do ministro da Justiça aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, Bira e também professora Lúcia Camini, nossa, nossa inspiradora aí na área da educação, grande companheira. Portugal tem ensaiado diante dessa experiência, né, de experiência positiva, podemos dizer, né, no enfrentar o coronavírus, Portugal tem ensaiado retomar das atividades. Então, como em Portugal o sistema de saúde tem conseguido comportar, né, os casos e a população está bem consciente, Portugal está ensaiando uma retomada de algumas atividades a partir do mês de maio. Então, já no começo do mês de maio, o pequeno comércio local vai voltar. Na metade do mês de maio, algumas escolas vão começar a retomar, né, escolas de nível básico, e então o governo tem passado a acompanhar, mas o governo desde já eles anunciam que essas medidas podem ser revistas a cada 2 semanas. Então Portugal está ensaiando uma retomada, inclusive no ensino público e também daqui a um pouco nas instituições de ensino, né? Está ensaiando uma retomada em maio, mas ela ainda é bem tímida, porque justamente o governo tem consciência de que não pode abrir as portas ou incentivar que a população volte às ruas, porque isso é muito perigoso. Então, Portugal ensaia um retorno de movimentos, isso inclui a educação, ensaia um retorno de atividades à rua, agora já no mês de maio. Mas não vai voltar tudo de uma vez, propriamente nas universidades. Nas universidades nós vamos seguir tendo aula à distância, né? Nós não vamos voltar para a sala de aula e provavelmente não vamos voltar para a sala de aula nesse semestre, né? Até junho a gente não deve ter aula presencial. Então, Portugal ensaia um começo de retomada, e isso inclui certamente a educação, mas ele ainda é muito gradativo e ele é bem tímido porque o governo entende que não pode incentivar que as pessoas vão à rua, porque certamente o número de casos vai aumentar. Portugal está com um pouco mais de 900 mortos pelo coronavírus nesse processo todo. Tu falaste ali de mais de 20 mil casos e são menos de 1.000 óbitos. E o governo ensaia uma retomada gradual das atividades, e isso envolve a educação, mas certamente com muita consciência de que não pode retomar tudo no mesmo momento. Ótimo. Também está conosco aí o
o Tatiel Zarte, né? Mandando um abraço aí, direcionado ao Fabrício. A Marilene Matos, que também está por aí, diz que está com saudade de ter um presidente, né? Tem muita gente com saudade de muita coisa aí. Cada dia cresce a saudade. A professora Lúcia ainda traz aqui um debate. Hoje nós tivemos... Eu nem vou começar por esse questionamento do Ministério da Justiça. Eu, há pouco, tive que ir no mercado, antes de começar a live aqui, que aqui em casa eu que estou fazendo as compras, então a gente elegeu, né? Quem é que sai, e a minha esposa também trabalha no hospital, está dentro, está envolvida diretamente lá no enfrentamento dessa situação dentro do hospital de caridade local aqui, e tem as gêmeas, então tem toda uma organização que a gente está tomando aqui. E tem muita gente que tem que dar exemplo, porque assim, uma coisa é você assim, essa dúvida, essa falta das pessoas acreditarem que precisam se cuidar e tal. Outro problema, mas nós temos um problema que é maior do que a população no geral. Por exemplo, eu vou cobrar de um cidadão mais simples, com menos acesso a várias coisas, que ele use a máscara. E daí, aquela pessoa que tem que dar o exemplo, aquela pessoa que inspira algum tipo de representatividade da comunidade, ela precisa ter um mínimo de consideração com esse processo e saber que ela está sendo observada. Eu tenho procurado, até porque acredito mesmo que é necessário tomar todos os cuidados, estou com o meu escritório fechado, aqui em casa a gente adotou todas as medidas necessárias possíveis dentro do que tem a realidade nossa aqui. Quando saio equipado com máscara e tudo, mantenho os distanciamentos, porque eu sei que tem muita gente olhando e isso pode servir de exemplo. Você pode ser exemplo. Tipo, não faço isso porque as pessoas estão olhando, faço isso para poder gerar o exemplo. Uma que eu acredito que tem que fazer e a outra que daí eu sei que vai ser... E às vezes eu circulo aí e encontro lideranças da cidade, da comunidade, vereadores, encontro pessoas que estão em alguma posição de certa representatividade na cidade que não... Bom, os caras estão... E agora, hoje, a Lúcia colocou aí para nós que teve a posse do ministro, onde que ninguém lá, tá todo mundo aglomerado, sem máscara. Que exemplo estão passando para a população? Sabe? Que exemplo estão passando para a população se no mais alto escalão não dão bola para o problema? E daí a gente fica tentando correr atrás. Aqui em Juiz nós temos, inclusive, Fabrício, uma campanha para produzir máscara. Nós estamos correndo atrás de produzir máscara, organizamos aqui as costureiras, os costureiros, para produzir máscara, e daí a gente está e a gente não vê o exemplo. Então, como que estão olhando aí de Portugal para cá? Como que tu, brasileiro, que está em Portugal, e como o povo de Portugal olha o Brasil num momento que o Brasil passa pela crise do coronavírus e de quebra uma crise política avassaladora? Então, Bira, desde o primeiro momento em Portugal, a gente, quando fala que é brasileiro, a gente já fica um pouco assim, né? Quando a gente começa a conversar com português, porque e esse meu relato, ele é muito além da minha opinião por ser brasileiro. Então, de fato, ele é um relato de um jornalista que está aqui, que está vivendo uma experiência fora e que certamente conversa com muita gente sobre política. E no começo disso é importante entender que o povo português acompanha muito o Brasil. O povo português, de modo geral, ele consome muita cultura brasileira e ele está totalmente por dentro do processo político no Brasil. Ele consome muito conteúdo no Brasil. E tu sabes do que tu falava ali da posse, uma das manchetes hoje aqui em Portugal, quando se fala de Brasil, é sobre a negação da responsabilidade do presidente brasileiro, né? Ele diz que a responsabilidade dos óbitos que são decorrentes dessa questão de falta de postura, né, enquanto governante, enquanto presidente, ele diz que o peso dessa responsabilidade não é dele, é dos governadores e dos prefeitos. Então, ele tira dele um peso de presidente, né, de representante de um país, e isso está repercutindo na mídia aqui em Portugal.
Então, num primeiro momento que antes mesmo da pandemia, o povo, não só português, mas o povo europeu não consegue entender, realmente não consegue entender como o Brasil conseguiu eleger um presidente que é tão distante do que se pratica de política no mundo e tão distante dos próprios valores, né, da comunidade brasileira. Então, o povo português, o povo europeu não consegue entender como o brasileiro elegeu alguém como o Bolsonaro, com os valores do Bolsonaro, né, e que pratica uma política tão contraditória, né, ao bem do povo brasileiro. Então, o povo europeu, o povo português não consegue entender como os brasileiros elegeram o Bolsonaro. E isso agora na pandemia fica ainda mais evidente, né? Um presidente que ao contrário de todo mundo, né, um presidente que nega toda a questão, todo o perigo do coronavírus e que é praticamente o Bolsonaro, na verdade, é um aliado do coronavírus contra o povo brasileiro, né? Então, quando nós vemos, inclusive o próprio Trump sendo um pouco mais razoável, recuando, né? E sendo um pouco mais razoável, e o Trump é o Trump, então, e a gente vê o Bolsonaro ainda indo contra as recomendações de autoridades em saúde, né? Bolsonaro, que é ex-militar e que é presidente recomendando remédio, né? Quem tem que recomendar remédio é médico e não político. Então, o povo português, muito além da questão da pandemia do coronavírus, não consegue entender como o Bolsonaro ainda é presidente do Brasil. E agora, nessa pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Para tu teres ideia, aqui em Portugal, o governo não é socialista. Mesmo a extrema-direita portuguesa, quer que sejam proibidos, né, voos do Brasil para Portugal. Mesmo a extrema-direita portuguesa, vou repetir, entende que o Bolsonaro está totalmente contra, né, as recomendações de saúde emitidas pelas autoridades em saúde no mundo. Então, mesmo a extrema-direita portuguesa é mais razoável do que o Bolsonaro tem sido. Então, para a gente, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas a gente fica extremamente desesperançoso e até com vergonha quando o Bolsonaro vai abrir a boca, porque a gente sabe que vai sair dali algo que provavelmente vai matar muita gente. Então, quando tu falas isso, da responsabilidade, né, muito além de ser o líder do executivo, tem muitas pessoas que acompanham ele, que infelizmente se inspiram nele. Então, tem muita gente que, sem sombra de dúvida, segue o que o Bolsonaro fala e a responsabilidade dele. Ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que assumir a responsabilidade pelo que ele fala, ele tem que assumir a responsabilidade pelas omissões dele, né, enquanto presidente, e o povo português não consegue entender. Primeiro, não consegue entender como o brasileiro elegeu o Bolsonaro, e segundo, não consegue entender como o Bolsonaro continua no poder, porque a situação no Brasil está apenas começando, Bira. A situação no Brasil está apenas começando. A gente vê pelo mundo países que adotaram, né, políticas de combate ao coronavírus, e mesmo nesses países a situação esteve muito delicada e continuou delicada, e no Brasil o governo segue negando isso, e isso muito além da questão de subnotificação dos casos, né? A gente sabe, a gente acompanha nos municípios do interior, não tem teste para fazer em todo mundo, né? Os testes rápidos, eles não vão para a contagem do estado e não vão para as estatísticas do país. Então, tem muita gente com coronavírus, tem muita gente morrendo em decorrência do coronavírus e que não está sendo notificado. Então, a situação é realmente muito pior, e o povo europeu, e não só o povo português, mas o europeu não consegue entender como um Brasil, que é um país tão rico, que é um país de um povo, de uma cultura linda, um país extremamente promissor, de uma natureza tão rica, e não consegue entender como tem um Bolsonaro ali à frente falando besteira e certamente levando muita gente a óbito nessa pandemia. E eles não entendem, e muitos de nós também não entendemos, né? Estamos sofrendo aqui as consequências. O Tatiel, emenda junto aí nessa conversa, o Tatiel falou, o Tatiel está colocando aqui da visão sobre a questão dos ataques à imprensa, né? Que a imprensa, que é uma... enfim, tem todo um debate para fazer sobre isso, se fosse o caso, mas a importância da imprensa nesse momento, mas a gente, como que vê esses ataques que a imprensa sofre e como que o Tatiel traz aqui, e também como a imprensa daí trata essas questões, enfim, do Covid-19. Qual o papel da imprensa aí e qual a visão daí em relação aos ataques
a nossa imprensa local aqui, que hoje a imprensa brasileira virou inimiga número 1 de alguns aqui. Então, Tatiel, Ibira também é a própria pergunta da Lúcia. É importante a gente entender, e é algo que o Bolsonaro não entende, ou que talvez entenda e seja proposital, ter uma imprensa livre, ter um jornalismo praticado de uma forma ética e livre é um dos pilares da democracia, né? O acesso à informação, o acesso das pessoas a fontes credíveis, o acesso à informação de qualidade, a mídia enquanto quarto poder, né, que tem de fiscalizar certamente o poder executivo, assim como os outros, é um dos pilares da democracia, né? Então, um ataque à imprensa é um ataque direto à democracia, um ataque direto ao processo democrático. E é muito triste a gente perceber isso no Brasil. Isso aqui não acontece, né? Pelo menos não numa escala em que isso acontece no Brasil. Portugal tem uma imprensa, isso segundo dados de pesquisa, né? Tem uma imprensa que a população é um dos países cuja imprensa é mais acreditada pela população e é exercida sem uma pressão tão grande em cima do governo. Então é muito triste a gente ver que o governo do Bolsonaro, né, que o governo brasileiro siga atacando a imprensa, e isso é muito... Até porque um ataque à imprensa é um ataque... Enquanto o Fabrício faz um pequeno ajuste, ele certamente está me ouvindo lá, faz um pequeno ajuste aí para a gente recuperar a imagem com ele, né? Então, tem muita gente chegando, a Mari, a Indiara Gracelli, a Mari Oliveira, a Indiara de Sarandi, lá de Pontão, né? A Mari Oliveira de Augusto Pestana, né? O Gilson, que é lá de Palmeira das Missões, também a Cirlei, a Adriana Noronha, que é a nossa prof aqui, que é a nossa prof, né? E que agora está morando na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai com a Argentina, as fronteiras fechadas há mais, ela diz aqui, as fronteiras fechadas há mais de 30 dias e observando a grande pressão sobre os gestores que adotaram as medidas preventivas desde o mês de março. Mesmo com todas as informações, algumas pessoas justificam que os casos positivos se dão devido ao período de quarentena e de isolamento. Enfim, é a discussão, né? Nós estamos no meio de numa guerra de informações, como a gente falava aqui. As pessoas estão... Voltou aqui o Fabrício agora. Uma guerra de informações. Eu estava cumprimentando algumas pessoas que estão conosco aí na transmissão. Também o debate é mais ou menos no Brasil o debate é mais ou menos esse, né? Nós temos um governo federal que não está preocupado com o coronavírus e que faz pouco caso do problema, né? Trocou o ministro que aparentemente estava preocupado com esse problema, ao menos, mas e daí a pauta do governo não é o coronavírus, né? Não é o combate a isso. Tenta empurrar a responsabilidade para os prefeitos, né? Para os governadores, e enfim, é uma guerra de versões. E a minha preocupação grande que a gente tem aqui em relação ao Brasil, Fabrício, justamente o fato de que tem muitas pessoas que são seguidores do presidente, que acabam comprando qualquer ideia que o presidente defende, que compram qualquer ideia. São seguidores, cegamente seguidores. Não conseguem separar o momento. Nós estamos num momento grave, de uma pandemia. Então, a gente não consegue separar as pessoas. Tem algumas pessoas, né, que acabam dando vazão. E daí isso aí cria uma confusão na sociedade, porque cria uma guerra de versão. E tu falava da imprensa aí, e veio a Elaine, deixa eu só ver aqui o que é. Abraço, Fabrício. Elaine Rodrigues Fomer, né? Falou tudo. Estamos desanimados aqui no Brasil,
sem esperança. O sentimento é que estamos sem apoio dos prefeitos, governadores e muito menos do presidente. Estamos abandonados. A Elaine fala isso. Eu fiz questão de ler, porque tem alguns que estão acompanhando pelo celular, e às vezes é difícil a leitura aí. Quem está no computador é mais fácil de acompanhar a leitura ali. Tá bem? Olha, tu entende, Fabrício? Esse sentimento que ela coloca aqui, que a Elaine traz, é um sentimento de abandono mesmo, de preocupação. Tipo assim, ó, estamos jogados, porque se o presidente não se preocupa, né? E daí tu fica pensando, né? Daí tu sai com a tua máscara ali na rua e tu parece que tu quer o errado, né? Mas tu falava ali sobre a questão, pode recuperar um pouquinho sobre essa questão aí da imprensa. Enfim, chegou o Rafael Rosseto, também está aí na nossa transmissão conosco, né? Um abração ao professor Rafael Rosseto, de cabelo grisalho, né? Vai lá, Fabrício. A gente falava da imprensa, né? A imprensa é um pilar da democracia, e quando qualquer governo ataca a imprensa, é um ataque direto à democracia e propriamente à população. Então, a imprensa, os veículos de imprensa, né? Os veículos que praticam jornalismo responsável são grandes aliados à população. A população tem que buscar informação, né? De fontes seguras, de fontes corretas, de profissionais, justamente na imprensa, e não se basear em notícia que recebem WhatsApp, né, em fake news. A gente sabe que o movimento de fake news ele é muito preocupante no Brasil, né, e está sendo matéria aí de grandes investigações, né, que chegam ao STF. Então é um movimento muito preocupante. A população tem que justamente buscar informação de fontes credíveis, né, buscar informação de reportagens que são trabalhadas pelos grandes veículos, né, certamente são conteúdos, são informações que são apuradas pelos profissionais do jornalismo junto a autoridades em saúde. Então, a imprensa é uma grande aliada da população, sobretudo nesse momento. Quem está na linha de frente no combate ao coronavírus e que merece todo o nosso agradecimento, reconhecimento, esforço, né, e colaboração são os profissionais da saúde, né, que estão botando a cara a tapa ali, que muitos deles estão sendo contaminados, muitos deles estão colocando a sua família em risco, eles estão na linha de frente. E os jornalistas vêm logo atrás ali na segunda linha, Bira, se arriscando também, levando informação de qualidade para as pessoas. E então a comunidade de fato precisa se conscientizar que o lugar de buscar informação, de se atualizar, é na imprensa, é com jornalistas responsáveis, e não em notícia que recebe de WhatsApp, né, e não em fake news. E propagar isso de fato é um grande erro, né? As fake news, elas são tão nocivas quanto o próprio vírus. Elas são tão nocivas quanto o próprio vírus, porque no momento que você leva uma informação errada, no momento que você diz que pode ser a rua, que pouco importa, você coloca em risco a saúde de todo mundo. E isso é extremamente perigoso, né? E inclusive o governo brasileiro tem que ser responsabilizado sobre a sua omissão e sobre a falta de responsabilidade que tem tido frente a vários desses momentos. Então, a própria pergunta da Lúcia sobre como a imprensa daqui vem noticiando o coronavírus. Portugal também, por ser bem integrado à própria União Europeia, a imprensa daqui, o que ocupa a agenda noticiosa da imprensa portuguesa é sim a situação no primeiro momento aqui em Portugal, né, todo um monitoramento e uma divulgação e acompanhamento aqui em Portugal, mas também da União Europeia, como é muito próximo, né, a Espanha fica aqui do ladinho, então há todo um acompanhamento também dessa situação na União Europeia. No Brasil, a gente acaba não acompanhando tanto, né, outros países irmãos aí da América Latina, mas a gente pode ver experiências muito próximas. A própria Argentina é um exemplo muito, muito positivo na América Latina, né? A Argentina tem tido uma postura muito séria em relação ao coronavírus, né? De fato, eles têm um presidente, e esse presidente é muito ativo nas ações e tem tido uma postura muito séria, muito coerente, muito responsável no enfrentamento ao coronavírus. Então, a imprensa daqui, ela noticia, ela acompanha também muito do Brasil por conta dessa ligação histórico-cultural tão forte entre o povo português e o povo brasileiro, e também se ocupa muito da agenda aqui na própria Europa, né? Até, inclusive, dos futuros reflexos econômicos que a pandemia vai ter. Mas, num primeiro momento, se preocupa com a saúde, se preocupa em seguir conscientizando a população, e não é necessariamente uma agenda noticiosa que é aliada do governo. O próprio jornalismo, ele cumpre o seu papel de trazer o contraditório, né, de questionar, de levar a crítica, de dar subsídio para que as pessoas possam
fazer a sua avaliação e a sua leitura. Então, de fato, tem sido um trabalho muito exemplar dos profissionais de jornalismo aqui e, sobretudo, no Brasil, né? Eu até falava esses dias com alguns amigos que os jornalistas brasileiros também merecem todo o nosso reconhecimento, porque não bastasse ter de noticiar e ter de levar informação credível sobre a pandemia e sobre o coronavírus, tem de noticiar também uma crise política sem precedentes no atual governo, que é extremamente prejudicial, ainda mais nesse momento. Então, também o reconhecimento aos colegas jornalistas aí do Brasil que estão trabalhando arduamente das suas casas, das redações, para levar informação de qualidade para que as pessoas possam acessar. Muito bem, Fabrício. Tem um super elogio aí da Mari Oliveira, que é lá de Augusto Pestana, né, onde como é bom ouvir uma pessoa esclarecida, né? E direto de Portugal ainda, né? O Fabrício está lá, além oceano lá, e nos brindando aqui, Mari. Que belo comentário. Que bom que essa reflexão, essa importância, né? As pessoas acompanhando, porque as pessoas elas precisam de esperança para poder retomar a sua vida, né? E saber que tem um horizonte logo ali depois de todo esse problema e que a gente tem que tomar medidas agora. O Luiz Carlos Stocker ali falando está preocupado com o Enem, né? Ele já quer usar a nota do Enem para tentar a faculdade de engenharia elétrica, preocupado, pelo que eu entendi, se vai sair as seleções a partir do Enem, né? A princípio, sim, né? Agora tudo pode acontecer, temos que ficar observando aí, Luiz Carlos. E aqui pela nossa página, tu sempre pode perguntar aqui que a gente vai tentando buscar essa informação mais detalhada para passar. Fabrício, sei que tu teve um dia aí de isolamento puxado, né? Eu quero aqui te agradecer demais a presença, as pessoas aqui acompanharam bastante, muitos amigos puderam também rever você falando, uma pessoa que tem uma cultura muito grande, um conhecimento espetacular e uma tranquilidade, um discernimento para se posicionar, e é bom poder ter te ouvido, né? Enriquecido aqui nosso final de tarde, início de noite aqui no Brasil, onde aqui já estamos 7h30, 19h30, e agradecer, né? Te liberar aí e dizer muito obrigado e que a gente possa sair logo ali na frente juntos dessa situação toda e que a gente possa se reencontrar, se abraçar, tomar uma cervejinha, um chopinho, para quem gosta, um vinho, uma água, né, um chimarrão, comer umas pipoca, né? E que a vida segue, né? E a gente tem que seguir ao lado de pessoas boas. Um abraço, Fabrício. Um abraço, Bira, e obrigado pelo convite também, teu convite também da Ana Júlia, né, para poder participar e poder relatar como tem sido a experiência aqui. E espero que possa também ajudar a conscientizar as pessoas aí. É momento de ficar em casa. Se a gente tem um governo irresponsável, né, e totalmente contra a vida da gente, então a gente tem de lutar a gente mesmo. É o momento de continuar em casa, de evitar sair à rua. É o momento de proteger a saúde da gente. A gente aqui vai continuar em quarentena, mesmo com a retomada gradativa, né, das atividades. A gente vai continuar em quarentena, vai continuar se cuidando. Por um bom período, até ter vacina, a vida da gente vai mudar um pouquinho, né? Então a gente tem que estar consciente sobre isso e que o perigo de contaminação continua. Então, espero que daqui a um pouco, de fato, a gente consiga já retomar, né, a vida da gente, tomar o mate, compartilhar o mate e tomar um chopinho. Mas até lá a gente continua vigilante, né? A gente continua protegendo a saúde da gente e das pessoas que a gente ama. Obrigado, Bira. Boa noite.